Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Olha, a equipe do CSA vive mesmo um inferno astral. Além de não conquistar os pontos dentro de campo na Série C do Campeonato Brasileiro, com apenas 3 pontos somados em 6 partidas realizadas, internamente o ambiente também é muito conturbado. Na última segunda-feira, através da assessoria de imprensa do próprio CSA, o então executivo de futebol Rodrigo Pastana divulgou um áudio solicitando paciência e calma a dirigentes, torcedores e parte da imprensa. Na última terça-feira, ele acabou pedindo desligamento do clube. Não é mais executivo de futebol da equipe do CSA. Mais um que larga o barco em plena disputa da Série C do Campeonato Nacional. E aí, dentro do programa Bola Quente Segundo Tempo, o qual eu apresento de segunda a sexta-feira, a partir das 7 da noite, através da Gazeta News, canal 525 da sua NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, também pelo YouTube, através do canal Gazeta FM AL e Gazeta FM Arapiraca, nós discutimos, eu e os integrantes do Timaço na Gazeta, a situação vivida no CSA. E você acompanha a partir de agora em uma gentileza da cortesia deste filme cedido pela organização Arnon de Melo. Agradeço ao Maresia e agradeço a toda a diretoria lá da organização Arnon de Melo. E o vídeo você passa a acompanhar a partir de agora. O Warner Oliveira, o Pastana ontem divulgou um áudio pedindo paciência e calma, mas para ele parece que até a paciência faltou também. Além dele ter gravado o áudio, né, pedindo apoio, confiança, ele também deu uma entrevista. Ele conversou comigo ontem, né, uma entrevista curta, né, à distância, mas ontem não deu e agora perdeu o molho, né, da gente poder trazer o Pastana. Logo cedo... Caiu a entrevista, caiu, né? A pauta caiu. Então, no momento que, hoje à tarde, eu pedi a ele que conversasse comigo, até para afastar de uma vez, se ele vinha, voltava ou não, se era uma fake news, o que a gente já sabia desde a manhã, a parte da manhã, se ele continuaria ou não. E ele, em consideração, segundo ele, né, o CSA não lhe dava autonomia, que ele desejava, que tinha sido acertado, inclusive, com a presidente Miriam Monte, para que ele pudesse desenvolver o trabalho dele na área de futebol do clube. Então, o Pastana ficou um jogo aqui, né, a última partida foi contra o Sampaio Corrêa, quando ele me deu a entrevista aqui no estádio Rei Pelé. E depois, ele já era um profissional do CSA. Eu não sei nem qual o tipo de contrato que ele tinha no clube. Né? Mas, inicialmente era um contrato de 60 dias, né? Como consultor, né? Prestador de serviço. E depois ele veio para cá já para assumir o comando, mas pediu um tempo a presidente para que no mês de maio ele pudesse, né, nesse mês de maio, via em definitivo. Veio, né, mas segundo ele teve contratações feitas por ele dentro do clube, mas nem todos os jogadores tiveram avaliação dele. Ele foi claro conversando comigo hoje ao telefone. Né? Eu perguntei se tinha o que tinha acontecido além disso, né? Mas ele não quis entrar muito em detalhes do que a gente ouve dizer, e por conta do ouve dizer, do oba-oba, da fofoca, eu não vou entrar em detalhes. Eu vou deixar um pouco mais à frente para conversar com algumas pessoas que tenham sido até citadas nesse processo, né? E hoje ele não é mais o profissional e há poucos instantes eu conversava rapidamente com o Luciano Lessa para saber do Luciano, que é o gerente de futebol, como ele foi apresentado pela presidente Miriam Monte, se o CSA traria um outro profissional, porque já à tarde eu tinha apurado que o CSA talvez trouxesse um executivo daqui da própria região Nordeste. Né? Um cara que não tivesse um vínculo com o clube, que não fosse daqui, uma pessoa de fora, mas que tivesse um conhecimento mais amplo aqui no ambiente do CSA. Mas isso também não tive resposta, porque o Luciano foi claro em dizer que vai ser montado um departamento de futebol. Então, quais são as pessoas que vão integrar esse departamento de futebol? Se somente ele, né? A analista de mercado, porque analista de mercado é uma função, analista de desempenho é outra, né? Se o Marquinhos Mossoró, que é o coordenador da categoria de base, o Marquinhos vai continuar na base ou volta para dividir ali tarefas também no ambiente do CSA. Um certo torcedor azulino é que o CSA vive um momento
momento muito delicado, né? Porque tudo isso traz uma influência, quer queira, quer não, às vezes tem pessoas que admitem que não, mas isso traz dentro do clube uma situação, uma incerteza, né? De com a insegurança, grande, né? Jogador, funcionários, tudo isso a gente sabe que como a coisa era feita, né? Você já viveu momentos assim, muito satisfatórios, e hoje vive um momento melancólico. Essa que é a grande realidade do CSA, vive um momento muito delicado. A gente sequer tem acesso hoje ao clube, a não ser para uma coletiva que a gente faz online, até pela distância. Não vale, você vai até o centro, também você não vê um treino. Às vezes você não tem a chance de conversar, como eu gosto de conversar com o profissional, para conhecer realmente os detalhes daquele tipo de situação que eu já expliquei aqui como funciona, e o jogador sabe, o torcedor sabe como funciona o trabalho jornalístico. Então, essa situação do CSA hoje, né, praticamente em uma semana de um outro jogo muito difícil contra a equipe do Volta Redonda, torna-se difícil até pela própria situação que o CSA está vivendo hoje, né, porque o time vai, de certa forma, cambaleando, né, nesse campeonato brasileiro, e precisa de uma vitória, precisa dar um estalo, né, porque se vence o Volta Redonda, a situação ainda pode, né, ganhar, o CSA ainda pode respirar, porque ele vai ter outro jogo em casa contra a equipe do São José, com todo o respeito ao adversário, mas o CSA vai enfrentar o São José em casa, quer dizer, o CSA vai ter a obrigação de vencer os seus jogos, principalmente no estádio Repelé. É essa situação do CSA, a situação realmente é muito delicada. Eu não sei. Formar agora um departamento de futebol, uma comissão, seria a saída? Não, rapaz, agora me faltou a palavra. É aquela... A direção compartilhada. Uma junta. Uma junta. Daqui a pouco o torcedor manda dizer. Junta tudo. Porque a gente já assim que funciona, já vive, né, esse filme, né, rapaz? Pode ser, mas... Começa com 2 diretores. Tem pessoas que trabalharam já no clube. De Deus, eu lembro que na época do Jadson, que é um amigo pessoal que eu tenho, um amigo do próprio Luciano. Bom nessa azulina. Junta diretiva. Normalmente na área administrativa. Pode ser utilizada. Eu só quero entender por que tá tão difícil gerir o futebol do CSA, cara. Por que tá tão difícil? Na última coletiva que eu dei e nas últimas entrevistas que eu dei, falei principalmente sobre o problema de muitas mudanças. Isso é muito claro para mim. E logo após uma partida contra um dos melhores times do campeonato, que foi o São Bernardo, que é o São Bernardo, mais uma vez, uma enxurrada de críticas sobre os jogadores, sobre o modelo de jogo, sobre um treinador que chegou há uma semana, enfim, sobre um trabalho que é feito há uma semana, mas que refletem sobre resultados que vêm desde janeiro. Antes que peço-lhes mais uma vez, não perca o seu raciocínio. Ou nós temos convicção do trabalho que estamos fazendo e temos um pouquinho mais de tranquilidade e calma para que a gente seja mais assertivo, para que a gente faça contratações pontuais, para que a gente tenha realmente paz para trabalhar. Eu lembro que teve isso. Ele foi para o confronto com... Nós todos, sem exceção, vamos chorar ao fim do ano. Também do Cruzeiro, peço de verdade a compreensão do torcedor, do conselheiro, de parte da imprensa. Ou eu mando no futebol, sei que todos estão frustrados, sei que todos já estão impacientes. Mas não é a hora de mudança. A gente precisa parar com as mudanças. Na saída do Pivete para chegar o Ney Essas mudanças precisam ser pontuais. Agora o Pastana saiu do CSA, vi vários posts e várias opiniões sobre esse time tem que ser todo trocado. Muito embora, saber em qual sobre esses jogadores não prestam. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Para quem está trabalhando no dia a dia sabe que eles estão fazendo melhor, sabe que eles estão tentando sim assimilar um trabalho de, na verdade, nem uma semana, mas 6 dias. Não é fácil. São muitas mudanças no ano. Nós temos que parar de mudar. E assim a gente vai achar um caminho. Ele me disse hoje. Peço de verdade, para que juntos a gente tenha só uma linha a seguir. E essa linha é da convicção naquilo que tem sido feito. O Igor é um excelente comandante, um ótimo treinador, um cara que abraçou o clube, abraçou a causa,
abraçou os torcedores e abraçou os jogadores, para que a gente tenha melhor desempenho, e com o melhor desempenho nós vamos sim chegar ao resultado que a gente almeja, que é o maior número de vitórias possíveis, para que a gente possa classificar, e aí é um outro campeonato após a classificação. Como é que ia ser essa interação? Peço mais uma vez, já que a gente sabe encarecidamente, o senhor para que todos Lessa, tenham uma mesma linha, para que todos acreditem. Acreditem, juntos somos muito mais fortes. O que não podemos é a cada derrota pedir para que tudo se desfaça. Não há trabalho dessa forma. Não há trabalho, não há consistência, não há durabilidade em nada que é feito em uma semana, em nada que é feito a cada 15 dias, em nada que é feito a cada 3 semanas. Já teve essa divergência. Uma equipe não se faz em uma semana. Nós sabemos da urgência de resultados. Nós sabemos da dificuldade que eram esses 2 jogos, tanto do São Bernardo quanto o próximo contra o Volta Redonda. Nós sabemos que temos que fazer contratações pontuais e as faremos, mas não traremos mais meia dúzia. Não adianta 6 por meia dúzia. Precisamos trazer jogadores que realmente qualifiquem ainda mais o nosso elenco. Como executivo de futebol, acreditem, nós estamos trabalhando diariamente para que as coisas melhorem, para que os processos sejam melhores e para que a gente tenha uma equipe mais qualificada. Ele não foi apresentado porque agradeço a paciência de vocês, agradeço vocês estarem sempre juntos. Ontem tinham mais de 100 torcedores lá no 1º de maio e eu tenho certeza que a gente vai ter torcedor lá em Volta Redonda e tenho certeza que a gente depois vai lotar a casa contra o Botafogo da Paraíba. Nós precisamos de vocês, mas nós precisamos que vocês acreditem principalmente no que nós estamos tentando construir, não destruir. Precisamos construir. E a única forma de a gente construir é junto. Obrigado. Hoje, veja a situação que ele vive. Pastana, tá de saída ele? Sim, confirmado. E até a gente não conversou. Até na minha pergunta durante a coletiva do técnico Igor, né? Acho que foi a primeira ou foi a segunda pergunta que eu indaguei do técnico, qual teria sido realmente o perfil que fez com que ele viesse para o CSA, qual é. E o Pastana fez que preferiu ele responder, isso, ele assumindo a responsabilidade da contratação, e falou sobre o perfil. E ele tem toda a razão, né? Sim. Porque ele pode falar, porque ele escolheu, eu vejo dessa forma. O áudio dele... eu posso dizer porque que o técnico, alguém me contratou. Não, porque eu tenho um perfil, isso foi discutido. E a pessoa que me contratou tem todo o direito também de dizer por que contratou, onde é que ele viu realmente o resultado daquela contratação. Eu não vi nada demais na intervenção do Pastrana naquele momento. E no áudio que ele divulgou ontem, ele também disse o seguinte, que trouxe o Igor porque é um cara de muito prestígio, de muita capacidade. Com todo respeito ao Igor, a gente espera que ele dê uma guinada. Eu até disse aqui no dia que ele concedeu a primeira entrevista coletiva, ele muito risonho, digo, eu quero que ele esteja rindo assim ao término da Série C do Campeonato Brasileiro. Com certeza. Com certeza, absoluta, a gente espera isso. Mas o Pastana dizer que ele trouxe ele pelo know-how, pelo que ele representa, pela capacidade dele... Aí, com todo respeito ao Igor, ele não ganhou nada ainda. A gente não sabe nem se o Igor vai terminar a Série C do Brasileiro. E ele não ganhou nada ainda. Pois é. Para ser como referência, para mim, para o CSA. Veio sem referência nenhuma. Apenas alguns jogos pelo Vila Nova. Pelo Vila Nova. Escapando do rebaixamento. Mas agora não conseguiu subir contra o Lanterna. Não conseguiu subir. Perfeito. E assim, quando ele teve no Vila Nova, ele teve uma sequência de resultados positivos. Eu não vou lembrar, mas me parece que 15 jogos com... Esse ano. Com 10 vitórias, 11 vitórias, 3 empates, uma derrota somente. Mas o Vila Nova não teve paciência, por exemplo, para esperar ele para ir para avançar mais no próprio campeonato. Demitiu ele. E para mim, eu não sei se vocês concordam, mas o mais sintomático das falas do Pastana, eu não duvido nunca da capacidade do Pastana. Ele já teve trabalhos, não passou à toa pelo CSA 2 vezes, Coritiba, Cruzeiro, Vitória. Não é à toa que ele conseguiu isso, mas é muito sintomático quando o cara chega no CSA, que já é um caos político, já é uma catástrofe. Hoje o CSA é uma catástrofe. E vem e fala em acesso, em classificação e acesso. Para mim é um cara que está fugindo muito da realidade, puxa. A realidade do CSA não é buscar acesso hoje, com todo respeito. O CSA pode queimar minha língua e os 13 jogos que tem agora. E ele sai do clube falando de diretor de futebol, falando de diretor comercial, enfim. Ou o CSA se entende, ou realmente fica cada dia mais complicado, porque cada jogo será uma decisão. Altina Veículos apresenta as 2 últimas maravilhas da Corsair. O Tigo 5 Sport a partir de R$ 115.990 e Tigo 7 Sport com lançamento revolucionário a partir de R$ 134.990. Não deixe de conhecer essas maravilhas da Corsair, a marca de automóvel que mais cresce em vendas no Brasil. Alto China Veículos, a
Avenida do Valdo Gas Monteiro, 6.128, Jardim Petrópolis. O telefone é o 2123-9090 e o WhatsApp é o 991373150 e 993088588. Essa é a situação do CSA. Vai para um jogo extremamente difícil, então, pelo que foi dito ao Warner Oliveira. Agora, está no mercado também, preocupado com o jogo, preocupado com o rendimento, preocupado em contratar. E os reforços vão chegar? Semana passada, o Pastana falou em 2, que chegariam até terça-feira, 8 dias. De forma emergencial. Já para o jogo passado. Pois é. Aí, durante a semana, você trouxe a informação de que poderia chegar a 5 reforços. Isso, né? Isso. Ó, só vingando, ontem, pelo que ele falou, pelo menos mais 6. Peraí, velho. É outro time. O certo é que o CSA vai ter o Xuxa de volta, porque cumpriu suspensão automática, né, do terceiro cartão amarelo. A semana vai ser outra coisa. Os treinamentos começaram hoje. Ganhou mais um dia, né? Você ia viajar no sábado. Vai viajar no sábado para esse jogo. Quer dizer, tem a semana aí de treinamentos. Amanhã, quarta-feira, tem treino. Amanhã e na sexta, nos 2 horários. Aliás, na quinta e no sábado, treinamentos. E hoje, os treinamentos... Porque o CSA tem alguns que precisam melhorar o condicionamento. Aí está indo trabalhar em determinado horário, né? Lá com o setor de preparação física, fisiologia do clube. Mas os treinamentos basicamente estão acontecendo de forma alternada, à tarde, pela manhã, durante essa semana, para poder viajar no próximo sábado, porque ele vai treinar lá em Volta Redonda no domingo para o jogo da segunda-feira. A programação é toda essa. Quando a gente colocou a palavra do Pastana ontem, a gente quer repercutir pouco, mas acaba sendo necessário. Aí o Thiago disse o seguinte: cara, se falta confiança, se falta segurança, contrata um psicólogo. Nada disso a gente ouve falar na equipe do CSA, né, cara? Porque o medo que faz diante de toda essa situação é também chegar um jogador e dizer, cara, eu vou embora para casa, eu prefiro ficar em casa, sair desse inferno astral. Porque você imagina um ambiente interno como tá, né, cara? Ou fazer corpo mole. Né? Vou garantir meu contrato aqui. Se o cara tem mais personalidade, o cara não faz corpo mole, o cara procura o diretor e diz, campeão, eu vou pra casa, velho. Para o mês, abre a janela, vou ver se é um outro lugar. Né, velho? Mas no futebol não existe isso, não. O cara vai querer valer o contrato dele no bolso todo mês, tudo certinho, enrolando, morando em Maceió, numa praia linda dessa, mesmo com toda a chuva. Aí é pior porque o CSA paga a conta. Mas, infelizmente, pagar a conta é para os erros que foram cometidos lá no passado. Lá no passado, você veja agora, o CSA vai jogar agora também. O CSA vai pegar agora, vai jogar contra o Volta Redonda com o seu primeiro técnico da temporada. E o Volta Redonda é louco lá, o cara que veio dar uma entrevista aqui, tremendo do microfone da galera, tremendo uma primeira coletiva dele. E não perdeu. O único que não perdeu ainda. E tem um detalhe, a cada saída dessa, por exemplo, o Pastana não falou em comum acordo. Mas dependendo do contrato dele, ele não vai sair de uma banana, né? Não tenho noção, realmente não tenho noção de como foi o contrato. Nada foi passado, a gente não posso nem falar a esse respeito. Mas você imagina, se ele tinha um contrato de 60 dias e passou aqui pra cá, sim, claro. Ele renovou pelo menos até o fim da temporada. E qual respaldo o coitado do Igor Magalhães vai ter agora? Porque o cara que traz isso. Preciso, às vezes, o cara trouxe, o cara que conhece, ele sentiu isso, passa a ser a muleta dele. Exato. Na apresentação que ele estava Pastana, não tinha presidente. É o cara que vai dar a força para ele, vai sustentar, né, todos os momentos que ele tiver aqui. A presença do Pastana, de certa forma, junto ao grupo de atletas, né, passava um certo equilíbrio para os jogadores naquele momento, porque era o cara que estava vivenciando dia a dia com uma certa liderança e conhecimento. Isso é impactante também, né? Você ter um bom líder, uma pessoa realmente que está ali do seu lado, né? Que está ali coordenando, vendo o seu valor. Então você se sente realmente muito prestigiado. Não sei o que vai acontecer agora, porque realmente eu tenho conversado, né, com ex-presidente, sabe, Orlando? Eu tenho conversado com muita gente e tem coisas que a gente tem que guardar a conversa, né? Porque eu não vou responder por ninguém, né? Mas agora, pelo menos dá para dizer se é otimista ou pessimista em relação pessimista demais, né, pessimista demais. Em todos os aspectos. Porque então, torcedor, o CSA não é somente, veja só, o CSA não é somente um resultado dentro de campo, né, Orlando? Não, o CSA é o resultado, coisa, como ele foi gerido, como ele foi administrado. Né? A gente pode ter que dizer, por exemplo, eu vejo os momentos do CSA, como eu vejo o momento do CSA antes do Rafael. Eu estou com mais de 20 anos no ambiente do CSA. Como era, por exemplo, você tem um simples acesso ao Mutange. E você sentir, no momento da gestão do Rafael, como as coisas mudavam.
Né? E agora tem um detalhe, naquele tempo o CSA era muito mais barato para ser tocado, agora é muito mais caro muito pelo mais, centro, exatamente, quer dizer, o CSA precisa ter profissionais para gerir aquilo ali, pessoas que vivam o dia a dia do clube, nos cargos que ocupam. Porque você tem que cobrar, eu sempre conto a história do João Avelange, em um congresso que estive, quando ele dizia, olha, eu tenho o Abílio, eu tenho pessoas que já foram, né? Mas isso faz muito tempo, eu tenho pessoas minhas lá, mas elas ocupam e ganham um salário, porque na hora que eu preciso cobrar, eu cobro. A pessoa não está lá apenas, está entendendo? Não estou aqui criticando que não pode. Mas as coisas vão acontecer, mesmo no mas demora. Quanto é a manutenção no centro de treinamento daquele tamanho? Uma nota, cara. Né? De 300 a 400 mil, eu creio que... Então, a gente não sabe porque não tem boletim financeiro. Mas nem foi divulgado as contas da gestão passada. Aí, existe um livro aí. Só falta divulgar. Você tem coisas que o próprio presidente tensionava a concluir para tornar o CSA, né, um centro de treinamento, mas que ele é autossustentável. Né? Da forma do hotel, das delegações que chegassem, o centro de imprensa, nada seria doado, nada disso não seria realmente alugado, que pudesse realmente até para executivos que chegassem aqui, ficava lá, tá pertinho do aeroporto, o cara vem tratar de negócio, não veio à praia, né? Então fica ali perto, já fica mais próximo, tem esses detalhes todos ali. Apesar de ser uma área ainda, mas isso aí é outro problema que precisa mudar muito em termos de circulação, porque é uma estrada realmente maravilhosa, aquela ali que dá acesso a outra parte do nosso litoral. Mas, enfim, vamos torcer para que isso realmente venha ganhar corpo e o clube possa sair dessa situação lamentável que vive hoje no CSA, né? Com o Teseus 30 você ganha potência, ereção prolongada, evita ejaculação precoce e faz a parceira feliz. Melhora a autoestima, se livra do estresse e ganha disposição. Teseus 30, o mês todo com potência. Você encontra o Teseus 30 nas farmácias e lojas de produtos naturais. Casa Vieira, loja mais completa de Alagoas, agora também em Arapiraca. Tá na rua, tá no trabalho, tá de bobeira, passa na Casa Vieira. Água mineral é água Mainá, leve, pura e transparente. Viva a saúde e viva Mainá. Distribuidor Amigão, 3327-1052. Viva a saúde. Quem procura preço e qualidade encontra na Incomel, que tem material elétrico das melhores marcas com as melhores condições. Incomel, Comendador Leão, Jatiuca e Recife. Eu vou passar no YouTube, passa a palavra pro nosso Júnior Tenório, que já levantou o dedinho ali. Fala aí. Bota aí na nossa tela. Coloca na telinha, tá mostradinho, que é na telinha agora. Pra gente ver a turma criticando também o Júnior, que o Júnior dá porrada em todo mundo, rapaz. Olha aí, o Arthur Gamer vai formar uma Liga Nacional formada de 2 grupos, CSA e Santa Cruz, a Série E. E essa história de Série E, inclusive, é real. Há um interesse de alguns clubes de formarem mais uma divisão, o que seria a 5ª divisão do Campeonato Brasileiro. O Sanderley mandou aqui, ó. Figueirense ano passado se livrou com 23 pontos, se não estou enganado. Foi por aí. O Figueirense foi 16º na Série C do ano passado. Tem o Adilson Caetano mandando, CSA vai para a 4ª divisão. Aldo Pereira, vocês querem saber, é melhor o CSA fechar as portas. Valdir Lima mandou aí, ó. Não se pode comparar o CSA atual com time nenhum, pois o CSA está completamente destruído internamente. Tem aí também o Jorge Porto Rico mandando uma mensagem pro Arner, mas escreveu o nome do Arner errado, o Arner. O Arner Oliveira, você é azulino. Um abraço, Jorge, obrigado pela citação, viu? Você é azulino, o CSA precisa de uma reação urgente, a Série D está batendo a porta. Somos Alagoas. Deixa o like. Não, é só uma dúvida, e creio que também é a dúvida do torcedor que está nos ouvindo através do canal do YouTube. Eu tive a informação um pouco mais cedo sobre autonomia, né? E já que o Arner cobra o dia a dia do CSA, que Respira, teve essa conversa também com o Pastana, se ele puder divulgar também, se ele teve essa informação de que o seguinte, ele está deixando o CSA por falta de autonomia, porque foi citado que fossem feitas mudanças no CSA, ou porque ele não tinha gerência no futebol, não teve gerência e queriam ultrapassar algumas determinações dele dentro do clube, o Arner. Indagação minha. Eu não entendi se o CSA... ele falou que não está batendo autonomia de trabalho, ou seja, pelo que eu entendi... Ele queria a decisão final fosse dele, né? Exatamente, tudo fosse feito através do trabalho dele. Mas em relação ao futebol, as mudanças que não deixaram ele fazer... Quais mudanças? Que eles não queriam que acontecessem agora. Eu não sei quais são as mudanças. Algumas mudanças dentro do próprio futebol. O futebol, mudança, saída de jogadores, chegada de mais jogadores. Eu já falei, segundo ele contratou alguns jogadores, trouxe o técnico e queria dar continuidade ao trabalho dele, né, com a forma legítima de ser realmente o cara que queria comandar toda a área do futebol do clube. Porque quando o Arno falou no início que ele, segundo o próprio Pastana, algumas contratações não foram indicação dele. Também. Né? Não foi isso? Que a presidente teria falado. E aí vai de encontro exatamente
exatamente aquilo. Por que eu perguntei isso e provoquei isso? E por que eu provoquei isso? Porque eu recebi informação agora, nesse exato momento, claro, a gente vai checar, mas recebi informação que foram determinadas a ele algumas modificações. E dentro das modificações que eram para ser feitas, pessoas que foram apontadas por ele, indicadas por ele, para sair do CSA. E ele não aceitou. Né? Então, eu acho que é nesse ponto que se está, entendeu? Não é a situação de autonomia. Mas aí você vai somando, ó. O CSA teve reunião em São Paulo, ele não estava. Teve reunião ontem, ele não estava, né, Eduardo? Isso. Não está em Maceió, inclusive. Aí, cara, também... E só em caráter de informação, claramente é um atrito do Pastana, houve um atrito do Pastana com o Luciano Lessa, isso é informação, e com o Rodas. Nada com a Miriam. Não e com o Antony também, né? Fala-se, essa informação eu não consegui, mas fala-se disso também. Inclusive, ele manda uma mensagem, agradece a Miriam Monte, inclusive, e fala que torce que o CSA consiga se recuperar, mas claramente houve um atrito com o Luciano e com o Rodas. Agora, com todo respeito, veja aqui que situação fica o CSA. Internamente. Não, cara, a situação é muito difícil. Rodas, pelo amor de Deus, o senhor não entende de futebol. Não entende de futebol, porque se meter num momento como esse de futebol, ter essas situações que estão acontecendo aí, fica difícil demais, cara. Fica difícil gerir. Então, vamos, resolve internamente o CSA. Né? Eita, que guerreiro mal ensaiado. Resolve internamente o CSA, porque as coisas estão fluindo também dentro do futebol, dentro de campo. E não é eu, não é o Arner, não é Orlando, não é Guilherme, não é o torcedor que está sofrendo aí e vocês que vão ser rotulados por ter rebaixado o time. Vamos resolver isso internamente entre vocês aí, para que isso não influencie no futebol. Mais uma vez, ainda dá tempo de reagir ainda nessa Série D. Ainda dá tempo de respirar um pouco, fugir desse rebaixamento. Tem mais jogos aí de volta aí, se padronizar, fazer um elenco competitivo. Tira a bexiga dessa vaidade da frente. Outra situação, Orlando, perdão. Eu disse a você aqui, indicação de Pastana, esse treinador, que não vem daqui a 2, 3 jogos também sair. E se sair, o CSA não traga mais nenhum treinador, não. Fica com o Adriano e o Bebeto, que eu acho que a gente vai dar mais fruta aqui pro futebol. Adriano e Bebeto, na minha opinião, não merece essa situação, sabe, cara? Não merece mas vão tirar melhor. O CSA. Agora, o Arno já disse, pelo que percebe no CSA, o CSA vai estudar no mercado uma pessoa bem entendida de futebol, mas que talvez necessariamente não seja de Alagoas. Aí o cara chega, de repente, sem saber metade do inferno astral que vive o CSA, né, mano? As nuances, né? Tudo aí quando o cara passar da primeira porta, o cara começa, ó, cuidado com fulano, que aquele é a bexiga. Exato. Rapaz, cuidado com o ciclano. Rapaz, e começa a intriga todinha, o cara, meu Jesus do céu, que eu O problema é que é gerir um time grande, porque você trazer de volta a torcida ao Rei Pelé, né? Para que a gente está acostumado, como vai viver agora o CRB, né? Essa grande decisão, mais uma, né? Porque o CRB já teve várias decisões e mais uma agora, ali como o Rei Pelé não tem anel, né? Na verdade ele não tem anel, não. Né? É uma ferradura, não tem anel como no Mineirão, como, né, no Maracanã e tal. Mas a gente está acostumado a grandes decisões do CSA, né? A última aí, o Campeonato Brasileiro, 2017, contra o Fortaleza. Aí nós, né? Curiosamente contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza. A história se repete, né? É verdade. A história de 2 jogos, o primeiro lá, o segundo aqui. Foi o que aconteceu, né? Contra o Tajeres, né? CSA, Taça de Prata. São competições de um time que merece toda uma atenção histórica, porque CSA e CRB, né? Não vivem um sem ele, um sem o outro, não é verdade? Então, a história dos dois é que os clássicos, as grandes decisões fizeram essa rivalidade dentro de campo de forma saudável, né? É verdade. Então, meu amigo, agora é a hora... Ô, Miriam, a gente entende o seu esforço, a sua tentativa de unir o grupo, a sua tentativa de deixar o CSA fazendo valer o que diz o seu escudo, união e força, mas agora é a hora também de analisar quem será contratado. A gente entende que você tem muita boa vontade, mas lógico, está chegando no futebol agora, então tem muita coisa para aprender. É necessário agora ter calma para fazer a contratação certa. E essa ideia de repente, uma junta diretiva pode ser muito interessante, mas em outras oportunidades não deu certo. De repente, centraliza para um cara só e diz, cara, agora a última cartada é tua, decida. E aí pode ser o Mossoró, que já está lá, que teve lá e que colocou o CSA na Copa do Brasil da próxima temporada, foi com ele como gerente de futebol. Pode ser o Luciano, que já está lá. Enfim, mas de repente deixa um cara só. Não traz 2 ou 3, porque aí um fica puxando para um lado, outro fica puxando para o outro. Você imagina uma corda com 3 pessoas puxando cada qual para um lado. Aí, meu amigo... Aí a corda estoura, né? A corda arrebenta, cara. A corda arrebenta, porque
O CSA, tudo diferente do que foi dito ontem pelo ex-executivo, não há mais como ter paciência, não há mais como ter tempo. O CSA está em outra semana decisiva. O CSA, desde o início do ano, que vem com jogos decisivos, cara. Do próximo confronto será decisivo contra a equipe do Ele não é favorito. Não é, nem de lógico, perto, não é. Nem de perto. Entendeu, cara? Então não dá para estar perdendo tempo, não dá para estar dando tiro mais no escuro. Tem que acertar agora, porque senão, lamentavelmente, a gente vai lamentar a queda do CSA. Aí é pior, meu amigo, porque você imagine, o time na Série C tá no inferno astral desse, você imagina numa Série D, porque a Série C é difícil, mas ele tem rendibilidade. A Série C são 64 equipes e é um Deus nos acuda, jogando em campo de tudo que é jeito, enfim. A situação fica muito mais crítica, muito mais crítica. Só para fazer a comparação, a Série C de 20, 8 passam. Então, é quase a metade do campeonato. Da Série D, 64, só 4 sobe. Mas elimina 8 que passam, né? De 20. Exato. Eliminam 12, né? É melhor ser eliminado logo na primeira fase do que cair para a Série D, obviamente. Porque... Elimina e rebaixa, né? Exato. E a Série D, assim... A gente tá vendo o Asa, o sufoco que tá sendo o Asa para ser. O Asa tá 3 anos seguidos pegando Série D, bateu uma vez quase acesso. É difícil. Série D não queiram voltar. A Série D é o câncer do futebol, né? Eu digo em termos de dificuldade para você superar. E vai ser diferente. Eu sei o que é isso da Série D. Se o CSA cair, vai ser diferente CSA. daquela que o CSA subiu. Ah, muito. Eram 48 times naquela época. Hoje não. Tem então o debate que realizamos lá no segundo tempo do programa Bola Quente. Convido inclusive você para acompanhar conosco de segunda a sexta-feira. Já se anuncia, mas não de forma oficial por parte do CSA, que Germano, ex-atleta de futebol, recentemente exercendo a função de executivo lá na equipe do Londrina, onde também atuou como atleta, será então o novo executivo da equipe do CSA. A gente espera que a partir de agora a união prevaleça, que o bom resultado apareça dentro de campo e que a equipe consiga, no mínimo, permanência na Série C do Campeonato Brasileiro. Deixar para você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, muito obrigado. Não esquece de deixar o teu like, fazer o teu comentário, opinando a respeito desta matéria, deste conteúdo. Compartilhe o link com outras pessoas e se você ainda não é inscrito no canal, faz a tua inscrição e ativa o sininho para receber as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.